pessoal, hoje eu estou aqui com o pastor Judy Clay Santos, pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico. É um amigo, é um mestre que tem abençoado não só a minha família, mas a muitos irmãos e pastores ao redor do Brasil. Para quem conhece o pastor Judy Clay sabe que ele é um ávido leitor, né? Há quem diga que o pastor Judy Clay nunca indicou nenhum livro ruim, né? E ele está aqui hoje para indicar para a gente, para falar um pouquinho para a gente sobre os 5 livros que marcaram a trajetória dele, a vida cristã dele. Pastor Judy Clay, prazer ter o senhor aqui, o senhor indicar para a gente esses livros e abençoar também a nossa vida. Obrigado, Felipe. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo possa encorajar seus amigos, os que acompanham o seu canal na internet. Eu cresci numa tradição batista muito focada na obra missionária, mas que não encorajava a leitura. Então, assim, eu não tenho memórias, e eu que cresci na ambiência da igreja, de receber indicação de literatura, de ter uma biblioteca na igreja, uma livraria. Os tempos eram outros, tem que se considerar também, mas na adolescência, eu acredito que por um desígnio da providência, chegou às minhas mãos um livro, pequeno, mas profundo. Esse livro aqui, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Essa obra é de um avivalista norte-americano chamado Leonard Ravenhill, publicado inicialmente em 1959. No Brasil, a primeira edição é de 1989. Eu li esse livro, salvo engano, em 94, 95. E eu fiquei impactado com esse livro, porque ele fala com muita propriedade, segurança, e há uma paixão, como ele apresenta as fraquezas da igreja e a necessidade do poder do Espírito Santo. E ele não é um avivalista desconectado da tradição da igreja, da boa teologia. E o que é que mais me impactou nesse livro? Além dessa paixão com a qual ele apresenta as ideias aqui, é que no final de cada capítulo você tem algumas citações. E foi o primeiro contato que eu tive com grandes nomes da história da tradição cristã. Eu lembro que foi tão impactante que eu nunca me esqueci, e essa foi a primeira frase que eu li de Martinho Lutero: a única fé que salva é aquela que se atira em Deus para viver ou morrer. Eu tinha 15, 16 anos e nunca me esqueci disso. Então, assim, impressionante o impacto desse livro. Tanto é que quando eu fui ordenado ao Ministério da Palavra e comecei meu primeiro pastorado, eu dei um curso na igreja, reuni um grupo de obreiros, e a minha indicação de leitura, entre outras coisas, foi esse livro do Leonard Ravenhill. Então, assim, é um livro que eu encorajo você a ler. É publicado pela editora Betânia. É bem verdade, hoje, olhando com mais critério, com mais recursos para fazer o exame mais detalhado do livro, a gente encontra uma ou outra fraqueza, né? Mas, em linhas gerais, é um excelente livro que me encorajou, me impactou, e eu quero recomendar a vocês a leitura desse livro. Ainda há pouco, eu estava aqui olhando esse material e eu comprei inúmeros livros desse, dei para várias pessoas. Esse aqui, curiosamente, essa edição que eu comprei, eu a comprei novamente em 2005. Portanto, tem 15 anos que esse livro tinha que estar comigo. Legal. Esse aqui. Agora vejam, por exemplo, isso aqui. Ó. Se isso não aquece o seu coração. Numa igreja com capacidade para 1000 pessoas, há uma placa comemorativa do trabalho de John Getty, com os seguintes dizeres: quando ele chegou aqui em 1848, não havia nenhum crente. E quando ele saiu, em 1872, não havia mais incrédulos. Do memorial de John Getty, o pai das missões presbiterianas nas Ilhas dos Mares do Sul. Você lê isso aqui, incendeu seu coração. Encorajador, né? É, demais, demais. Então, assim, muito material aqui do
de missionários, de John Wesley, de Lutero, de puritanos, Lloyd Jones, Lloyd Jones. Então assim, ele cita, então, assim, isso me impactou muito, né? E eu acho que de alguma maneira esse livro acendeu o start para uma nuvem de testemunhas que eu não conhecia. Eu falei assim, cara, eu preciso ler esse pessoal, eu preciso conhecer. E desde então eu tenho buscado estudar um pouco sobre a tradição cristã. Se você colocar aí no YouTube, você vai encontrar alguns áudios do Leonard Ravenhill. E você ouve e você fica impactado pela paixão dele pelo Evangelho, suas lágrimas ao ver uma igreja letárgica, a igreja do seu tempo nos Estados Unidos à época, e o desejo dele de que a igreja fosse renovada, santificada. Ele, tal como Lloyd Jones na Inglaterra, no Reino Unido, ele orava com muito vigor por um avivamento genuíno que pudesse produzir frutos de arrependimento e houvesse um transbordamento tal que pudesse impactar a sociedade no seu tempo. Então, assim, Leonard Ravenhill é um autor, em particular esse livro aqui, eu recomendo, marcou a minha trajetória como cristão, eu li ainda na minha adolescência. Esse é especial para mim também por uma questão mais afetiva. Homens com uma mensagem. John Stott. Exatamente. Algumas curiosidades em relação a esse livro. Comigo. Primeiro, esse livro é o primeiro livro publicado pelo John Stott. Publicou dezenas e dezenas de livros, um dos grandes mestres do século XX. Esse foi o primeiro livro dele. Lançado em 1978, ano do meu nascimento. E eu ganhei da minha mãe quando eu completei 18 anos. Legal. Então há uma conexão. Sim. Do livro. E qual é o conteúdo desse livro? O Stott escreve com uma maestria. Eu digo assim, o Stott está entre aqueles gigantes que é capaz de falar com profundidade e clareza. Então ele pega, em poucas palavras, porque não é uma obra acadêmica, não é uma obra que gera mais questões do que esclarecimento. É um texto direto, claro, objetivo. Ele pega os principais escritores do Novo Testamento, apresenta uma síntese da biografia desses homens, dos livros que eles escreveram no Novo Testamento, do coração dessas cartas, desses livros, uma mensagem central, conectando com a história. Por exemplo, quando ele fala sobre Marcos aqui, Marcos e sua mensagem. Então, aí ele vai falar sobre a pessoa de João Marcos, explora um pouco a relação dele com Barnabé. Muito provavelmente ele escreveu o Evangelho segundo Marcos, mas na verdade ele é, como disse Papias, um dos pais da igreja, ele é aquele que está escrevendo as memórias de Pedro, que ele vai apontar. Muito bem editado esse material, essa edição é fantástica, da antiga editora Cristã Unida, que depois vendeu os direitos para o United Press, e me parece que agora quem vai publicar esse material é a Thomas Nelson, já começou. Legal. Salmos favoritos. Sim. Então tem esse material, Homens com Mensagem, tem um outro que é sobre Apocalipse. Então assim, uma série de livros bons que foram publicados aqui no Brasil, e esse particularmente me impactou bastante, porque foi o meu primeiro contato com teologia bíblica, porque o que ele faz aqui é isso, né? Então, oferecer o autor, conteúdo, a mensagem, a teologia, conectando com a história por trás de cada um desses livros do Novo Testamento, contexto histórico, literário. Vale a pena aí conhecer a obra do John Stott, Homens com Mensagem. Isso é um clássico, né? Não poderia deixar de citar Pregação e Pregadores, Martyn Lloyd Jones. Essa aqui já é uma edição mais recente. A primeira vez que eu li esse livro era uma edição antiga, e o impacto também foi grande, porque o Martyn Lloyd Jones é reputado por muitos como o último dos puritanos, né? O gigante galês que por 30 e poucos anos foi pregador da Capela de Westminster, e a leitura desse livro me encorajou bastante. Eu estava dando meus primeiros passos ainda no seminário como pregador, e o que é que ele faz nesse livro? Ele mostra a história da pregação, a pregação como meio de graça.
ele define a pregação como poucos. Para Lloyd Jones, pregação é lógica em fogo. Ele está bebendo na fonte dos puritanos e reafirmando que a pregação tem que iluminar a mente e aquecer o coração. Isso não tem a ver com a altura da voz, com a exuberância e desenvoltura do pregador, mas com a unção do Espírito sobre um homem cheio da graça, anunciando a Cristo. Então, quem tem acesso aí aos áudios de pregação do Lloyd Jones, não tinha voz afetada, era um professor falando, mas você pega, por exemplo, às sextas-feiras, por 13 anos consecutivos, ele expôs as cartas aos Romanos, que estão aqui, as famosas séries de Romanos, pregou a carta aos Efésios, pregou Sermão do Monte, 4 ou 6 anos, pregou praticamente boa parte da Bíblia, sermões sequenciais, Lectio Divina e pregação expositiva profunda. E há também uma coisa bem interessante nesse livro, e ele era muito criterioso, ele vai fazer uma crítica contundente ao sistema de apelo. É o capítulo 14, Apelando por Decisões. Não sei se vocês sabem, mas o sistema de apelo invencionice nasce com Charles Finney, há 150 e poucos anos atrás, e o Lloyd Jones dizia que era um recurso humano completamente sem nenhuma conexão com a tradição cristã. Bastava o pregador anunciar a verdade do Evangelho, fazer o apelo, chamado arrependimento, a mudança de vida, mas chamar a pessoa à frente para receber uma bênção. Ele condena isso aqui nesse livro. Eu já não fazia apelo e depois disso, hoje eu tenho 15 anos de pastorado, nunca chamei alguém à frente para fazer uma oração. A influência de Lloyd Jones é muito grande, então assim somos todos devedores. Vale a pena ler essa obra aqui, Pregação e Pregadores, livraço, publicado aqui no Brasil pela editora Fiel. O Peregrino, do pastor batista do século XVII, John Bunyan. Bunyan era um pregador leigo, ele era um latoeiro, hoje seria um consertador de panelas. Veja como são as coisas, né? Pessoa simples. Deus concede dons soberanamente e deu a esse homem uma habilidade como poucos receberam na história, a habilidade de escrever. E olha que ele não tinha uma formação, eu diria assim, uma formação acadêmica. Tá? Ele viveu num período em que a Inglaterra começou a perseguir os não conformistas, os separatistas, né? Que não estavam alinhados com a igreja anglicana, a igreja oficial. Ele passou 12 anos preso. Qual o crime do John Bunyan, pastor batista inglês? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho sem autorização do Estado. E aí diziam para ele, se você sair, se você parar de pregar, a gente te libera. Diziam, se vocês soltarem hoje, amanhã começa a pregar. Ficou 12 anos. E na cadeia ele escreveu algumas obras, dentre as quais essa é a principal. Esse livro, ele foi o livro mais lido na história por muito tempo, depois da Bíblia. É uma história fascinante de um personagem chamado Cristão que deixa a cidade da destruição em busca da cidade celestial. E nesse caminho ele tem muitas aventuras, a linguagem, a riqueza das alegorias, né? É uma coisa impressionante. O Spurgeon, que lia uma vez por ano essa obra, era uma obra de cabeceira do Charles Spurgeon, dizia que se você cortasse o John Bunyan, não saía sangue, sairia a Bíblia. Porque quando você lê a obra, ele está parafraseando a Bíblia inteira. Homem embebecido pelo Evangelho, né? E um profundo conhecedor da Bíblia. A Bíblia, Jesus falou que a boca fala, o coração está cheio. Então a pena escreve, o coração está cheio. Então a mente dele cheia de Bíblia. E essa edição aqui, nós temos várias edições, mas essa aqui é interessante porque, na minha modesta opinião, é a melhor que nós temos em língua portuguesa. Tem muita nota de rodapé explicando, dando as referências bíblicas, referências e apresentando contextos históricos. Cara, essa aqui é espetacular. É uma edição, eu tive no lançamento dessa obra e eles fizeram um negócio primoroso, tá? Capa dura,
fizeram esse trabalho aqui, cheio de notas de estudo e ilustração, vale a pena ler. Eu conheci um militar da Marinha, que a gente sempre ouviu falar, muita gente se converteu lendo esse livro e tal, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, que depois se tornou membro da nossa igreja, eu fui pastor dele, da sua família, batizei os filhos, que ele se converteu no navio lendo O Peregrino. Então, se você quiser dar um bom livro para alguém, dê O Peregrino. Tem uma pessoa que não tem reservas em relação ao cristianismo, à igreja, a pessoa gosta muito de ler, dê esse livro e diga para ela, olha, eu quero te oferecer um livro que por muito tempo foi um dos livros mais lidos da história. Ela vai gostar. E uma leitura agradabilíssima. Recomendo. Há aqui em Volta Redonda uma conferência anual com esse tema. Eu preguei lá alguns anos atrás. Eles estão fazendo todo o caminho do peregrino, pegando um capítulo e fazendo uma conferência por ano. Coisa bem interessante. Eu quero terminar com isso aqui. A cruz de Cristo. Alguém já disse, você pode não concordar, mas eu sou suspeito em dizer que eu acho que ele está certo, que este está entre os 10 melhores livros publicados pelos cristãos. A Cruz de Cristo do Stott. Essa capa é fantástica, né? Essa capa é top, né? Eu tenho pelo menos umas 13 versões desse livro e essa eu comprei recentemente, comprei ano passado numa feira nos Estados Unidos e, enfim, porque eu sou devedor do Stott. Esse livro, eu ainda estava no seminário, foi publicado no Brasil pela editora Vida, A Cruz de Cristo, capinha branca, um símbolo vermelho assim da cruz. E o que é que o Stott vai fazer nessa obra aqui? Ele vai trazer à memória do leitor que a cruz não é um acidente, não é um plano B, não é uma situação circunstancial. A cruz foi planejada desde a eternidade. O Cordeiro de Deus estava preparado antes da fundação do mundo. Você não pode entender o Evangelho se não entender a cruz. A cruz é o coração do Evangelho. E o Stott vai passear pelas Escrituras, dialogando com a tradição cristã, mostrando para nós que existe uma multiplicidade de metáforas para descrever o Evangelho, para descrever a salvação, e todas elas apontam para a perfeita obra de Cristo na cruz. Você pega, por exemplo, uma linguagem comercial. Éramos escravos, fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Aponta para a cruz. Linguagem relacional. Éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Como? Por meio da obra dele no Calvário. Linguagem bancária. Havia um escrito de dívida que era contra nós. O que é que Cristo fez? Cravou na cruz. Portanto, tudo tem conexão com a cruz de Cristo. Agora observe. Ainda hoje, vindo para cá, peguei um táxi e no retrovisor do carro tinha uma cruz. Nos táxis, nos carros de um modo geral, nas igrejas, né? Nos cemitérios, para todos os lugares em países que foram colonizados ou construídos sob a égide da fé cristã, o Ocidente de um modo geral, qualquer pessoa, uma criança, tem ideia do símbolo, a cruz. Mas a maioria, e lamentavelmente boa parte dos cristãos também, não entenderam ainda a mensagem da cruz. A cruz não é uma questão periférica, ela é central, né? Daí vem a expressão, isso é crucial. Sim. Crucial porque é central. Então eu quero encorajar vocês a lerem essa obra, procurem aí, vale a pena. É uma obra profunda e ao mesmo tempo não apenas instrui, mas também encoraja a nós a amar a Cristo e saber que apesar de nós, fomos amados tão intensamente que Ele se deu naquela cruz em nosso favor. Então, somos todos devedores de John Stott e agradecemos a Deus por essa obra extraordinária, a cruz de Cristo. Obrigado, pastor Judy Clay, por compartilhar suas memórias, suas referências. Prazer. Creio que vai abençoar muita gente onde esse vídeo chegar. E você compartilha aí, fala também aí quais livros
foram importantes na sua trajetória cristã, que vai ser muito bom para a gente encorajar uns aos outros. Obrigado mais uma vez, pastor. Meu irmão, obrigado também. Um abraço.